E agora é a hora do nosso quadro Fala Doutor, então roda a vinheta. Sabe quando temos os dentes muito pequenos, que parecem um pouco menos no sorriso? Isso pode ser resolvido com a gengivoplastia. Quem nos explica mais sobre esse procedimento é a dentista Andressa Trisotto. Andressa, bem-vinda novamente ao Ver Mais e já nos explica o que é esse procedimento, tudo bem? Tudo bem. Então, a gengivoplastia é uma cirurgia plástica gengival, né? Que é realizado, então, um contorno, né? Para uma melhora estética do sorriso. Ela precisa ser realizada por um periodontista, que é o especialista em gengiva, né? As estruturas que seguram o dente, gengiva e osso. Então, ela precisa ser realizada por um especialista. E ela é uma cirurgia? Como funciona? É invasiva? Sim, é uma cirurgia, né? Mas a gente fala que é uma cirurgia estética, né? Ela é uma cirurgia muito delicada, ela não é uma cirurgia como uma extração, sempre falo aos pacientes, fica tranquilo, ela não é como extrair um dente, ela é muito delicada, então a gente vai remover esse excesso de gengiva. Tanto se a gengiva, em alguns casos, ela fica irregular, né? Porque o aparelho acabou machucando a gengiva e ela acabou cicatrizando irregular, ou também porque tem o sorriso gengival. E aí a gente recorta ela para expor mais a coroa do dente. E como a gente percebe que esse sorriso é gengival? Quantos milímetros seria o ideal? A gente estava falando antes que eu tenho vontade de fazer um pouco aqui. Como a gente percebe, olhando esse sorriso, que deve ou não aparecer? A gente diz que quando o paciente sorri, né, na estética, o ideal é que apareça então 3 milímetros, 3 a 4 milímetros da gengiva, daquele sorriso bem forçado, aquele sorriso bem feliz, né? Então tem que aparecer de 3 a 4. A partir disso a gente já considera um sorriso gengival. E todo mundo pode fazer, de qualquer idade? Sim, todo mundo, né, depois dos 18 que removeu o aparelho, se já fez as outras, pode realizar. Né? E quem tem facetas, que hoje em dia muitas pessoas procuram as facetas, a gente fala muito das facetas aqui, quem tem facetas pode mexer também na gengiva? Quem já tem facetas não, porque vamos dizer assim, o dente ele vai até uma altura, o esmalte, que a gente chama de coroa, depois ele é a raiz, que é o cimento. Então quem tem recessão gengival, que a gengiva sobe, fica aquele amarelinho perto da gengiva, isso é o cimento, expôs a raiz. Então, se a pessoa já tem faceta, vai ficar expondo, né, uma parte do dente sem a faceta ou expondo a raiz. Então, primeiro faz o tratamento periodontal, gengivoplastia, e aí depois vai fazer a faceta bem certinho no contorno da gengiva. A faceta ela não pode entrar embaixo da gengiva, porque dá recessão gengival. Ela precisa ficar bem certinha nesse contorno. E aí depois da cirurgia faz as facetas, então. E quando nossos dentes são naturais, tem alguns casos que não dá para fazer porque o dente realmente é pequenininho, daí não tem no que mexer? Sim, tem casos que não tem. Porque o que a gente faz? A gengiva ela acaba crescendo e cobrindo o esmalte. Então a gente vai cortar até essa altura. Dá para cortar mais? Dá, mas aí o paciente vai ter que fazer facetas em resina ou em cerâmica. Né? Não vai poder deixar assim. Existem outros motivos que o paciente tem sorriso gengival. Pacientes que a maxila, ela cresce, né, na vertical muito. Aí precisa avaliar e encaminhar para um bucomaxilo, que é um dentista especialista em cirurgias. Tem pacientes também que quando sorri, o lábio ergue demais. Ele ergue muito. E aí o que a gente pode fazer com as opções? Botox, tá? Eu não indico, na parte periodontal eu não indico, porque a gente sabe que com os anos vai ter que fazer sempre, né? Cada tempo vai ter que fazer. E aí com o tempo fica mais flácido ainda, e aí sim vai subir mais ainda. e aí pode acabar interferindo mais na estética. O que eu digo para o paciente? Se você quer fazer o reposicionamento do lábio para não subir mais tanto, faz uma sessão de Botox para ver como o paciente vai se sentir quando ele olhar no espelho. Eu sempre aconselho, faz um Botox primeiro. E aí quando tiver já saído o efeito do Botox, a gente vai medir bem certinho para estar fazendo a cirurgia, que aí ela é definitiva. E a gengiva, ela pode voltar com o tempo? Ela pode crescer? Pode. Por Pode. quê? Por isso que eu digo assim para os pacientes, cada
um no seu quadrado, né? Ela precisa ser realizado por um especialista, pelo periodontista, né? É como se eu decidisse fazer um curso no final de semana e quisesse fazer uma cirurgia médica, né? Não faz sentido. Eu sou dentista lá no meu quadrado. Na odontologia existem vários ramos dentro da odontologia, várias especialidades. Então precisa ser feito, por quê? Porque existe uma distância do osso até a gengiva e depois começar o dente. Precisa respeitar. Se o dentista não respeita isso, ela vai querer crescer para proteger o osso. E ela vai crescer de novo. Né? Também pacientes que usam aparelhos e não conseguem fazer direto a higienização, que é a hiperplasia, que cresce aquela gengiva por cima do aparelho. E também, como eu disse, né? Se machucar a gengiva, cortar, ela pode acabar. Então, por isso que volta, né? Então, tem que ter o profissional correto, tem que ser o periodontista e precisa ser feito corretamente. E também a higienização, ela é o principal. E depois ali que a gente faz esse procedimento, como é? Eu fiz uma vez, mas não sei se é exatamente esse procedimento, que vai cortando, realmente desenhando e parece que corta, assim. Quais são os cuidados depois de fazer o procedimento? Realmente, ela corta a gengiva, mas não tem aquele sangramento como extrair um dente, fazer um implante, é um sangramento bem pouquinho, bem leve. Mas sim, o paciente, até por causa da anestesia, né, ele pode inchar um pouquinho, então não ir no sol, os alimentos precisam ser mais frios, né? Não comer nada quente. E também precisa cuidar da higienização conforme o profissional vai repassar, né? Depois que o paciente, você fala, depois que ele sai do consultório, o sucesso do tratamento vai depender dele. E o pessoal aí de casa que está pensando em fazer a gengivoplastia e não sabe como vai ficar o dente, também pode recorrer às facetas que vocês trabalham, são excelentes nesse procedimento. Em muitos casos a gente acaba fazendo a gengivoplastia, por exemplo, o paciente tem um dente que a gengiva só é mais baixa, a gente faz a gengivoplastia naquele, espera a gengiva ficar bem saudável de novo, e aí sim, aí a gente prepara as facetas, né, onde é feito um planejamento, né, primeiro um planejamento digital, porque cada pessoa vai combinar, conforme, né, o rosto do paciente vai combinar o formato da faceta, né. E também que o paciente se gosta, a gente faz esse planejamento, prova esse provisório, que é para ver se o paciente vai gostar. E aí sim, se ele gostar, a gente vai dar continuidade ao tratamento. E Andressa, como funciona essa avaliação no Odontotop para o pessoal que ficou curioso em casa? Primeiro, então, precisa passar pelo o avaliador, né, uma avaliação para entender, fazer um raio-x, porque precisa ter saúde periodontal, né? A gente fala muito das doenças periodontais, que elas são tão frequentes quanto o cárie, só que quase não se fala, né? Então, precisa ter uma saúde periodontal, se tá tudo ok. A gente precisa entender se sorriso é porque o lábio levanta demais, se o osso é muito alto ou se realmente a gengiva tá por cima desse dente. Então, a partir disso, a gente vai começar a fazer um planejamento e entender, também com o raio-x, né? Para entender como é que tá lá embaixo dessa gengiva. Para daí sim deixar o sorriso ainda mais lindo com a Odontotop. Isso aí. Andressa, muito obrigada aí pelas informações e por sempre dar dicas para nossa saúde bucal.